Olá, Igreja de Cristo, sejam muito bem-vindos para mais um Loading. E hoje eu tô aqui novamente com a pastora Amanda. Oi, galera! É muito bom ter você aqui. E hoje nós queremos compartilhar sobre algo muito especial da parte de Deus, né? Se você está aqui hoje, neste domingo, saiba que a palavra que será ministrada é a igreja que eu amo. E falar sobre a igreja que eu amo é algo que eu sou apaixonado, porque literalmente em toda conversa eu consigo encaixar a igreja, eu falo sobre a igreja, parece que aonde eu vou eu tenho que falar sobre a igreja, porque verdadeiramente a igreja é algo que eu amo. E assim, sobre as coisas da igreja que eu amo, algo que eu sou apaixonado na igreja é sobre a forma como nós pastoreamos, como nós cuidamos, nós damos atenção. Eu acho que no mundo hoje, onde as coisas estão tão caóticas e frias, as pessoas têm se distanciado cada vez mais umas das outras. E essa visão da igreja de pastoreio, de cuidado, de se importar uns com os outros, isso é algo que para mim se destaca demais numa vida cotidiana normal no mundo. Eu vejo que essa forma é uma forma muito grandiosa da gente amar as pessoas lá fora. Se importar nos detalhes, né? Então eu vejo que essa é uma das coisas que eu mais amo na igreja. Eu vejo que se a gente não vive uma igreja que está no coração de Deus, ela é cada vez mais uma igreja difícil de se viver lá fora. Exatamente. Sabe? Porque eu vejo que a igreja que está no coração de Jesus é uma igreja que é fácil de se relacionar, é uma igreja que é fácil de perdoar, é uma igreja que é fácil servir. Então, quando a gente vive essa igreja de acordo com o que está no coração de Jesus, eu consigo ver algo leve, sabe? De se viver fora das quatro paredes, de se viver isso dentro da minha realidade, da minha vida, com os meus amigos. Então, assim, eu vejo que existem pessoas que vivem igreja, mas acham isso algo pesado, algo que tem que carregar, e às vezes ela não está se atentando para qual tipo de igreja ela está sendo, se ela realmente está sendo aquilo que está no coração de Jesus, porque eu vejo no coração de Jesus uma igreja muito leve, uma igreja fácil, uma igreja que eu digo assim, ela tá ali na sua vida, como você falou, tá no seu cotidiano, você vive com seus amigos, você vive na sua casa, você fala de igreja onde você vai, e isso eu vejo que é a verdadeira igreja que tá no coração de Jesus, como ele vê a igreja, entendeu? Tem uma frase muito impactante para mim, do pastor Costa Neto, que ele fala assim que depois do ser humano, a igreja foi a coisa mais importante que Deus fez. E eu acho que nos últimos anos a gente tem se perdido no conceito de igreja, se perdido no que é igreja, como viver a igreja. E as pessoas acabam pensando, né, que igreja é uma coisa muito secundária. Não, a gente pode viver a igreja, não precisa ser uma coisa importante na nossa vida e tal. Mas a Bíblia diz que nós somos corpo, não tem como, na verdade, nós sermos igreja sozinhos, né? A igreja, ela faz parte da comunidade, ela é importante para Cristo. E eu vejo que quando a gente começa a conhecer a igreja de verdade, quando a gente tem essa visão no nosso coração, quando nós temos uma linguagem, uma cultura que realmente foca naquilo que é ser igreja, nós nos apaixonamos por ela. Inevitavelmente nós começamos a nos apaixonar pelo que é a igreja de verdade. A igreja, ela deixa de ser um local ou um conceito e ela se torna parte da minha vida de verdade. Né? Eu vejo assim, eu não sei pra você, né? Mas a me apaixonar pela igreja, sabe? Chega um ponto onde eu tô tão apaixonado pela igreja que quando me fala pra qualquer coisa, vamos na igreja, pra mim é como se fosse, vamos no shopping, sabe? É uma coisa assim... Já faz parte da sua vida. Não é tipo assim, só te cortando, eu vejo que, assim, tem muita gente que acha que existem caixinhas, né? A minha família, o meu trabalho, a minha igreja, os meus filhos, sendo que isso tem que ser parte de um todo na sua vida, entendeu? A igreja, ela tem que estar dentro, assim como seus filhos, sua família, ela tem que estar dentro da sua vida. Então, eu tenho que ter tempo para todas essas coisas, sabe? E quando você começa a entender isso, você começa a ver como parte da sua vida, e não só um domingo eu vou. E não só uma obrigação a única obrigação com a igreja que eu tenho é no domingo. E começa a pensar o que eu posso fazer pela minha igreja na minha semana, o que eu posso fazer pela minha igreja, no meu trabalho, e você começa a levar aquilo como parte da sua vida mesmo, e não só num domingo. Sim. Assim, entendeu? Como você cuida da sua família toda semana, você cuidar da sua igreja, porque isso faz parte de você como a sua família, entendeu? Verdade, isso é muito interessante, porque
nós estamos acostumados com a igreja de domingo, né? A igreja que, no domingo eu vou lá e tal, mas a igreja, ela é o tempo todo, né? 24 horas nós estamos vivendo igreja, e às vezes assim, viver igreja não é ir à igreja. Não. Viver igreja é você ter a visão dela e aplicar ela em qualquer ambiente, né? Exatamente. Se nós, igual, um exemplo, nós cremos, né, que realmente nós somos uma igreja, nós queremos ser essa igreja, a gente vê essa igreja que ama a Deus, que conhece a Deus e que é conhecida por Ele. Então, quando você tem intimidade com Deus na sua casa, quando você busca a presença de Deus em qualquer ambiente, quando você vive isso, você já está sendo igreja. Porque isso faz parte daquilo que nós acreditamos. Exatamente. Eu vejo que um passo prático que a gente pode ter para viver isso é você começar a olhar para a sua semana, para os seus dias e pensar como eu posso contribuir para a minha igreja, como eu posso contribuir com alguém da minha igreja. Eu vejo que é muito mais do que você ir no domingo, como você falou, mas durante a semana eu ter a mentalidade de como eu posso servir a minha igreja durante essa semana, porque para mim a igreja não para. Exatamente. Não é o culto, encerrou o último louvor, Deus te abençoe, fica com Deus, boa semana, acabou-se a igreja. Mas é a partir dali eu começar a aplicar isso não só na minha vida, mas ensinar as pessoas o que eu aprendi ali. Exatamente. Sabe? E eu vejo no coração de Deus isso, no coração de Jesus isso. Muito mais do que só eu estar lá e eu ouvir, acabou, é eu na minha semana, eu ensinar outras pessoas, é eu na minha semana orar por outras pessoas, é eu contribuir com a minha igreja, com o que eu posso, sabe? Uma vida prática. Uma vida prática. E eu enxergo assim que um passo prático também, que é muito importante a gente, né, viver para realmente amar a nossa igreja, viver a nossa igreja, é conhecer a nossa igreja, né? Eu acho que aquilo que nós conhecemos, aquilo quanto mais nós conhecemos, mais nós sabemos viver isso na prática, né? E eu acho que quanto mais eu conheço sobre a nossa igreja, quanto mais eu aprendo o que é ser igreja, quando eu venho aos cultos domingo e eu recebo uma palavra que me incentiva a ser igreja, sabe? Quando eu tô no meu PG, quando eu tô em qualquer lugar, isso, quando eu aprendo mais sobre essa visão, eu não consigo mais viver sem pensar nela, sem viver de acordo dela, de acordo com aquilo que ela fala, entendeu? Eu acho que esse é um passo muito prático, né? Conhecer a igreja. Estar disposto, né, a ir em busca. Eu tenho dúvida sobre louvor, eu vou conhecer sobre Exatamente. louvor. Eu tenho dúvida sobre tal coisa, eu vou ir atrás, sabe? Não espera também sempre ter alguém ali, olha isso, mas seja você o primeiro a dar esse passo de iniciativa, de conhecer a sua própria igreja, para você saber qual lugar que você se encaixa melhor, sabe? Esteja junto ali em corpo, em relacionamento, de ouvir, dar uma opinião, eu acho que é muito válido isso. Exatamente. Olha, esse load foi realmente especial. Sensacional. E olha, eu quero te encorajar, prepare seu coração, já crie expectativas aí no seu coração, porque aquilo que Deus vai fazer hoje, nesse domingo, é algo extraordinário. Glória a Deus. Fique agora com a nossa contagem regressiva e eu te vejo aqui na semana que vem. Tchau! Oh.